Olá, amigos, fisioterapeutas em formação, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês mais um tema sobre a fisioterapia em oncologia. Hoje eu achei interessante abordar sobre o tratamento em grupo. Então, nessa aula eu vou transcrever um pouco da ideia, que eu tive do que é uma abordagem em grupo, o que seria um tratamento fisioterapêutico em grupo, quais seriam os objetivos, até chegar na terapia em grupo para oncologia e, por fim, terminar com a atenção nos tratamentos em grupo para o câncer de mama, para as sequelas que traz o tratamento do câncer de mama. Bem, nas aulas anteriores, já apresentamos 4 aulas. A primeira eu falei para vocês sobre por que se especializar em fisioterapia em oncologia, depois sobre mitos e verdades em oncologia, sobre a pré e pós fisioterapia, pré e pós do tratamento de cirúrgico oncológico e os exercícios iniciais pós-cirurgia do câncer de mama. Nas próximas aulas eu vou trazer também um pouquinho mais sobre as complicações do câncer de mama e entrar um pouco sobre os conceitos dos cuidados paliativos. Mas hoje vamos falar sobre os benefícios do tratamento em grupo. Apresentando mais uma vez, eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia em oncologia. Então vamos lá. Primeiro, só para a gente entender como é que a gente pode trabalhar em grupo tendo a visão que a gente tem na formação, A nossa formação acadêmica como fisioterapeuta é pautada no modelo biomédico. O modelo biomédico ele tem uma visão mecanicista e reducionista, tem uma visão do sujeito individualizado. E tradicionalmente nós somos conhecidos como os profissionais de reabilitação, atuando exclusivamente para a recuperação de alguma disfunção já estabelecida. Então, os pacientes eles são encaminhados para a fisioterapia muito quando já tem alguma sequela, alguma complicação de determinada doença ou determinado tratamento, Então, é comum a gente tratar um paciente de uma sequela de um AVE, um paciente que teve uma lesão ortopédica de joelho, de ombro, de tornozelo e por aí vai, Então, é importante que a gente retome a nossa visão de profissional generalista. A gente está capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Então, não necessariamente a gente precisa se restringir a ações curativas e reabilitadoras. A gente pode também trabalhar com ação preventiva. Então, muitas vezes, a gente atua na atenção básica visando o paciente, o indivíduo, vamos dizer assim, aquela pessoa e aquele grupo de pessoas como um todo, uma visão mais holística. O que a gente precisa prevenir? E na oncologia a gente quer trazer muito esse conceito. A gente quer voltar no conceito de prevenção, como eu já mencionei, em aula anterior. Na aula principalmente de pré e pós-operatório, eu falo muito dessa questão preventiva. E qual o interesse nosso, de trabalhar com oncologia para ter essa visão sempre de o que eu vou prevenir daí para frente. Então, eu posso atuar sim num paciente que já tem alguma sequela, mas se eu pensar como é que eu vou trabalhar com esse paciente para que ele não tenha outras complicações. Então, quando a gente tem uma visão mais holística, a gente consegue visualizar um tratamento em grupo, tá? Então, o grupo, o significado desse termo, ele na verdade ele comporta 2 significados. Comporta o significado nó e círculo, porque ele tem origem do termo italiano gruppo ou grupo, que significa nó, e tem origem também no termo germânico ocidental, da palavra krupa, que significa mesa arredondada, fazendo menção aos cavaleiros da tábua redonda, aquela origem da ordem religiosa dos templários também, que tinha um altar circular que permitia que os templários estivessem na mesma distância de Deus. Então, cada um estivesse na mesma distância de Deus. Então, o nó
ele expressa a ideia de ligação, união e aprisionamento, referindo-se a um grau de coesão entre os participantes do grupo, e o círculo traz a ideia de grupo entre iguais, que todos são iguais, todos que estão participando daquele tratamento são iguais entre si. Então, o termo grupo traz implícitas noções de igualdade e proximidade dos membros que fazem parte. Então, para o tratamento em grupo, a definição seria espaços em que o indivíduo recebe suporte profissional, multi ou interdisciplinar adequado numa perspectiva integral. Então, um grupo ele é constituído por um conjunto relativamente pequeno de pessoas que mantêm contato face a face e estão ligados por algum objetivo comum. Requer a criação de um ambiente onde seus integrantes possam compartilhar suas experiências e sentimentos com a certeza de serem compreendidos. E ao oferecer apoio e informações, os indivíduos percebem melhor os seus problemas e diminuem as fantasias a ele relacionadas, ajudando-os em sua recuperação. Os grupos são uma intervenção coletiva e prioritariamente interdisciplinar. Ou seja, a gente precisa ideal é que tenha mais profissionais intervindo nessa população, né, com esses pacientes. São instrumentos a serviço da autonomia, do autocuidado e do desenvolvimento contínuo da melhora da saúde de cada indivíduo. E o objetivo é a potencialização das capacidades da pessoa, né, gerando mudanças no comportamento, enfrentamento das condições que geram o sofrimento e alcance máximo da funcionalidade física e psicossocial. Na fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico em grupo ele pode potencializar os efeitos dos recursos que nós já utilizamos para o tratamento individualizado, favorecendo assim a melhora do quadro clínico dos participantes. A cinesioterapia em grupo ele possibilita ao paciente assumir parte da responsabilidade do seu próprio exercício, adquirir confiança no tratamento, romper com o isolamento social, né, provocado pela doença e perceber que mesmo precisando de ajuda, ele é capaz de ajudar os outros membros desse grupo. Então, esse artigo, por exemplo, ele fala sobre a reabilitação dos pacientes que apresentam LER ou DORT, né? E qual seria a contribuição da fisioterapia em grupo. Então, ele foi um estudo randomizado, foram 24 pacientes, eles foram randomizados em 2 grupos. 12 pacientes foram submetidos à fisioterapia individualizada e 12 pacientes à fisioterapia em grupo. Foram 10 sessões de tratamento, 2 vezes por semana e, independente de ser individualizado ou em grupo, foram os mesmos protocolos de exercício. As avaliações foram feitas antes e ao final das 10 sessões, foram avaliações físicas individualizadas, foram aplicado o questionário DASH e foram feitas entrevistas, gravadas essas entrevistas. E os autores, eles observaram como resultados que as dinâmicas de tratamento em grupo possibilitaram uma relação interpessoal que estimulava a execução dos exercícios e facilitou a conscientização sobre o adoecimento e o processo de autonomia e de recuperação. Os pacientes submetidos à intervenção grupal descreveram ter mais autonomia sobre seus tratamentos e, ao mesmo tempo, uma relação de proximidade com o fisioterapeuta. Já o tratamento individualizado, a relação terapeuta-paciente se estabeleceu de uma forma mais dependente. Os pacientes eles associaram mais a sua recuperação a dependência do profissional. Eles consideraram que melhoraram de acordo com o profissional que estava tratando, que dependia mais desse profissional do que de si mesmo, do que adquirindo uma autonomia. Esse outro artigo, ele fala da eficácia do atendimento no Núcleo Ampliado de Saúde à Família, no NASF, que seria o programa, né, de terapia da família, na atenção básica. Então, eles verificaram que seriam os grupos de fisioterapia em relação aos aspectos musculoesqueléticos e observaram que intervenções em grupo de fisioterapia utilizam uma variedade de atividades, ações e técnicas para compor um programa de exercícios terapêuticos baseados nas limitações funcionais e incapacidade dos participantes. Na oncologia, o que eu encontrei de terapia em grupo na oncologia para apresentar para vocês?
Essa foi uma revisão feita pela Cochrane. A Cochrane, né, vamos dizer que é um centro, vamos dizer que é uma biblioteca de revisões sistemáticas e meta-análises que são muito bem feitas. E nessa meta-análise eles abordaram sobre exercícios de intervenção ao paciente oncológico, submetidos ao tratamento oncológico, em relação à sua qualidade de vida. O que esses exercícios poderiam trazer de qualidade de vida. E entre os artigos que eles revisaram, eles viram também alguns que mencionavam sobre a reabilitação em grupo. Então, essa revisão trouxe para a gente informações que eles afirmaram ao final da revisão que a reabilitação em grupo se mostrou fundamental no tratamento das sequelas motoras e psicológicas para o paciente oncológico, mostrando-se parte integrativa do cuidado clínico, tanto pela recuperação física quanto pela melhora da qualidade de vida pós-cirurgia. E já no paciente com câncer de mama, o que nós temos de informação na literatura, né, é que o tratamento em grupo ajuda os participantes a quebrarem barreiras criadas pelo sentimento de solidão e isolamento, amplia a rede de suporte social e reduz o impacto emocional causado pelo câncer, pelo tratamento e as suas complicações, aumenta a autoestima através do contato com outras mulheres que passaram pelos mesmos problemas, e a realização de exercícios em grupo oferece também o benefício psicossocial da integração entre os pacientes e delas com o fisioterapeuta, constituindo uma estratégia segura que oferece a sensação de suporte durante toda a fase do seu tratamento e a recuperação pós-tratamento também. Esse estudo, ele verificou o grupo de reabilitação. Então, eles abordaram a ótica das pacientes, fazendo entrevista direta com as pacientes com câncer de mama. Eles quiseram ver o que seriam os benefícios e as barreiras de um tratamento em grupo. Então, eles afirmaram que os fatores que levam as mulheres com câncer de mama a participar de um grupo de reabilitação seria a troca de experiências relacionadas ao tratamento, o acolhimento das participantes e dos profissionais. Então, eu procuro o grupo porque eu me sinto acolhida pelas outras participantes e me sinto acolhida pelos profissionais de saúde. Tá? Informações, porque eu quero receber informações necessárias ao entendimento do câncer de mama e do tratamento, e pelo vínculo de afeto estabelecido entre as participantes. Então, aqui eu trouxe duas falas que eu achei interessante nesse estudo sobre os benefícios relativos à participação no grupo de reabilitação. Então, uma das participantes falou que, para mim, o melhor do grupo é a gente poder voltar a cuidar das coisas da gente, da casa da gente, e ter mais disposição. E uma outra participante também falou: eu precisava muito da fisioterapia, cheguei aqui e encontrei tudo o que eu precisava. A fisioterapia do Instituto Nacional de Câncer, dentro do Hospital do Câncer 3, que é onde existe o tratamento exclusivo para pacientes do câncer de mama, publicou em 2005 a sua rotina de tratamento às pacientes com câncer de mama. Esse estudo, essa rotina já tem bastante tempo, né? Porque foi em 2005, mas não existe nenhuma publicação mais atual, porque as revistas não publicam mais sobre rotinas de tratamento. Então, é o que a gente tem como base de informação de como podemos montar um serviço de atenção aos pacientes com câncer de mama, digamos assim. Então, quando a gente publicou esse estudo, a gente publicou sobre como funcionava toda a rotina. Então, eu trouxe para vocês como ainda funciona a rotina de atuação em os pacientes com câncer de mama, né, no Hospital do Câncer 3. Então, visando um atendimento em grupo, o que a gente pode realizar como tratamento em grupo? Por exemplo, a fisioterapia no pós-operatório imediato. O público-alvo de atenção seriam as pacientes que são submetidas, né, à abordagem cirúrgica na axila, que são submetidas à reconstrução mamária e a retirada completa da mama. Então, o atendimento para avaliação, é claro, sempre deve ser feito individualmente, mas a orientação e o início dos exercícios, dos primeiros exercícios,
é importante que seja feita em grupo. Essa primeira troca entre as participantes é importante, até porque, como o Hospital do Câncer 3, do INCA, é um hospital público, as pacientes elas ficam internadas numa enfermaria, então essa troca delas na própria enfermaria, elas se sentem mais seguras realizando os exercícios juntas, E o objetivo desse primeiro atendimento é que seja feita a prevenção de complicações futuras, gerar segurança para as pacientes, com os exercícios iniciais e melhora dos primeiros sintomas. Então aqui estou trazendo para vocês os exemplos dos exercícios na enfermaria. Então as pacientes sentadinhas, recebendo as orientações em grupo e fazendo os exercícios. Como elas conseguem, observando uma a outra, como elas conseguem atingir o movimento e se sentir mais segura, já que esses exercícios já são feitos no primeiro dia de pós-operatório. Uma outra rotina, uma outra conduta que é feita também em grupo seria para cinesioterapia em geral. Seria para pacientes que têm uma amplitude incompleta de movimento. Isso são encaminhadas pacientes muitas vezes, 30 dias depois da cirurgia ou no decorrer, do seu tratamento. Já fez a cirurgia, recuperou bem, mas depois apresenta a restrição do movimento porque fez a radioterapia. Então, como sequela, no decorrer do acompanhamento, essa paciente ela pode ser encaminhada para um grupo de exercício. E aí, o objetivo é recuperar a amplitude de movimento, recuperar a amplitude do movimento dos membros superiores, e os exercícios eles podem ser feitos através de cinesioterapia ativa assistida, alongamento, exercícios de relaxamento e, claro, orientações até para seguir os exercícios em domicílio, porque essas consultas são feitas uma vez por semana, um atendimento de 1 hora, mais ou menos. Então, essas pacientes elas precisam seguir com exercícios domiciliares. Então, a modalidade de atendimento em grupo possibilita a troca de experiência entre os pacientes como estímulo à sua recuperação funcional, reforço das orientações para exercícios domiciliares regulares e orientações preventivas das demais complicações de tratamento oncológico, principalmente o linfedema, que é a complicação mais temida, Então, aqui exemplos também dos exercícios em grupo, da gente trabalhando com as pacientes, fazendo um exercício. Cada uma consegue ter a sua amplitude de movimento, mas sempre trabalhando com a outra paciente, com uma colega, pode ter esse estímulo, Como a gente observa na imagem que está abaixo da paciente, uma passando a bola para a outra, o quanto ela precisa, forçar um pouco mais a sua amplitude de movimento para chegar a conseguir passar a bola por cima da sua cabeça para que a outra colega pegue essa bola. Então, não só fazer o exercício em roda, observando a outra colega, estimulando a outra colega, mas também fazer dividindo uma com a outra, esse trabalho em grupo mesmo de vamos dizer assim, de uma questão bem familiar, bem dinâmica, de divisão, de estímulo para outra colega. E um grupo que a gente acha que tem bastante resultado seria o tratamento e controle da dor. Porque a dor, muitas vezes, pós o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ela se torna crônica. Então, essas pacientes com quadro álgico, que muitas vezes não têm a recuperação da dor por uma orientação domiciliar, por exemplo, faz mais exercício, ou coloca uma compressa de água gelada. Então, a dor ela passa a ser crônica e é importante que ela tenha um pouco a escuta do que é essa sensação dolorosa, porque a dor é individual. Então, o objetivo desse tratamento é minimização do quadro álgico, as condutas, da fisioterapia, é claro, a gente mantém condutas de exercício, mas de um conhecimento corporal também, do autoconhecimento, e
essas condutas também são feitas uma vez por semana. Então, o tratamento para esse grupo seria para pacientes com sintomas dolorosos que necessitam ser abordados conforme diversas óticas, sendo necessário um cuidado multiprofissional voltado para seus possíveis sintomas físicos, psicológicos, espirituais e sociais, promovendo um cuidado integral. Então, essa modalidade de atendimento é importante que seja feita em conjunto. Então, a rotina do INCA é feita por profissional fisioterapeuta e por uma psicóloga. O objetivo é a redução da dor e o melhor enfrentamento da dor. Esse grupo ele promove o acolhimento e a compreensão da dor, estímulo ao convívio social e mudanças de pensamento e comportamento diante da dor. O fisioterapeuta ele trabalha com alongamento, cinesioterapia ativa e ativa assistida, exercícios de relaxamento, de desensibilização, de automassagem e de conscientização corporal. E claro, também trabalhamos bastante com técnicas de educação em dor. A psicologia, ela explora os aspectos psicológicos mais frequentes relacionados à dor, facilitação da elaboração de perdas, limitações e angústias vivenciadas em decorrências da doença e do tratamento. E acreditamos que o tratamento da dor ele pode ser otimizado por meio de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo ações além do tratamento medicamentoso. Então, aqui está um exemplo desse tratamento, um grupo das pacientes, numa roda, tentando fazer os seus alongamentos com o fisioterapeuta e depois, sentadinhas, fazendo a terapia em grupo com um psicólogo. Porque, no fim das contas, o que a gente quer para os nossos pacientes oncológicos é que eles tenham a melhor qualidade de vida, A gente precisa manter a sua qualidade, cada vez mais melhorar a sua qualidade de vida. Então, tá aí exemplos de grupos de tratamento, como podem funcionar bem. A gente pode abordar os nossos temas, de festas que a gente tem tradicionais no Brasil. Então, a gente pode aproveitar um grupo de tratamento e fazer umas danças de carnaval, de festa junina, as quadrilhas, e uma paciente ajudar a outra, a sua dança. É claro que a gente vive um momento em que a gente não está podendo ter tanta liberação de tratamentos em grupo assim, pela questão da pandemia, mas justamente por isso eu achei importante trazer essa abordagem para vocês. Rever isso é bastante importante, porque é um momento que a gente precisa de retomada. Então, eu sei o quanto a gente pode trabalhar no grupo de tratamento com pilates, educações posturais, e os pacientes oncológicos, eles conseguem ganhar muito com esses tipos de tratamento também, tá? Espero que tenham gostado e que tenha trazido para vocês um pouquinho mais da experiência. Obrigada a todos. E tá aí, gente. Como eu mencionei, espero que todos tenham gostado, tenha trazido um pouquinho mais para vocês do meu conhecimento, e vamos continuar aí dividindo um pouco mais sobre o que é o atendimento, a fisioterapia para os pacientes oncológicos, tá? O próximo tema eu vou trazer sobre o tratamento de síndromes dolorosas e outros tipos de dor pós a cirurgia do câncer de mama, o que a gente pode abordar na fisioterapia, tá? E quero trazer também o conceito, até o fim do ano, vamos apresentar a aula também sobre o conceito dos cuidados paliativos. Até mais, até breve. Um beijo no coração de todo mundo.